Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a ferramenta Cenários do Excel. Como é que ela funciona? Imagine essa situação aí. Você está vendo na tela uma planilha que tem o preço, quantidade vendida e a partir daí nós temos a receita. E uma margem líquida que vai dar um resultado no final. Então se eu tiver um produto vendido a R$15, eu vier a vender 20 mil unidades, eu vou ter um faturamento, uma receita de 300 mil. E a margem líquida, supondo que ela esteja em 20%, eu vou ter um lucro de 60 mil. Esse é o contexto aí. Só que isso é uma projeção de resultado futuro, isso pode acontecer ou não. E essa ferramenta vem ajudar a gente nisso, ela vai criar possibilidades. Então pode ser que em um cenário otimista eu não venda por 15, eu venda por 20. Então se eu passar a vender por 20, o resultado passa a ser 80 mil e a receita passa a ser 400 mil. Vamos supor que num cenário bem otimista eu tenho uma margem de 25%, meu resultado sobe para 100 mil. E em um cenário pessimista eu só conseguiria vender por 12, e ao invés de 20 mil unidades vendidas eu só conseguisse vender 8 mil, vamos lá, 8 mil, e a margem caísse para, sei lá, 5%, então eu só ganharia 4.800. Ao invés de a gente ficar criando várias e várias planilhas com vários resultados possíveis, nós podemos criar cenários. Então, como é que vai funcionar esse cenário aqui? Primeira coisa, eu vou alterar, cada cenário vai ter essas células como variáveis. Então, eu vou poder mudar o preço, a quantidade vendida e a margem líquida. A receita é consequência do preço e da quantidade. E o resultado é consequência da receita e da margem. Então, vamos lá. Vamos criar os cenários aqui. Primeiro, esse cenário aqui eu vou chamar de cenário pessimista, tá? Como é que eu faço? Para facilitar, você já pode selecionar as células que vão mudar. As células que vão mudar, você já vai selecionar. Então, o que é que você vai fazer quando você selecionar isso daí? Você vem na guia dados ou na aba dados, e aí você clica em teste de hipótese e vai aparecer para você, quando você clicar no seu Excel, vai aparecer gerenciador de cenários, junto de atingir meta, mas você vai clicar em gerenciador de cenários. Clicou no gerenciador de cenários, vai aparecer isso daí na sua tela, só que menorzinho, obviamente. Aí você vai adicionar um cenário, tá? Você vai clicar no cenário. E aí ele vai começar perguntando qual é o nome do cenário. Eu vou chamar de cenário pessimista, tá? Vamos começar pelos pessimistas. E aqui embaixo você descreve projeção de resultados em um cenário pessimista. Ok. Então eu vou clicar aqui em OK. Ele pergunta quais as células variáveis. Olha, B4 e B5, preço e quantidade. Ok. B7, margem líquida. Ok também. Então vai alterar preço, quantidade e margem líquida como a gente havia selecionado antes. Então essa é a vantagem de você selecionar antes o que vai mudar, o que você vai mudar. Então quando eu clico em OK, aparece essa segunda janelinha aí. Qual vai ser a célula 1, que é preço. O preço a gente vai manter 12 e a quantidade vendida 8 mil, margem líquida 5%, é o mesmo que 0,05. Eu vou clicar em OK. Ele criou um cenário, como vocês podem ver, cenário chamado pessimista, tá? Agora a gente vai adicionar outro cenário. Vamos adicionar um cenário chamado otimista. O que é que vai ter o cenário otimista? As células variáveis serão as mesmas. Aí eu vou criar uma descrição, um comentário, projeção de resultados em um cenário otimista. Ok. Ele vai perguntar quais os valores das células, qual o preço vai estar em quanto. Eu vou poder vender por 25. Quantas unidades você vai vender? Eu vou vender 20 mil unidades. E qual vai ser a margem? Olha, a minha margem de lucro vai ser de 20% ou 0,20%. Eu clico em OK ou adicionar. Se eu clicar em adicionar, já aparece outra aqui, mas eu vou clicar em OK para ficar mais analítico. Aí voltou para lá. Agora nós temos um cenário pessimista e um otimista. Vamos criar um cenário intermediário. Vou clicar no botão adicionar. E aí ele vai perguntar qual o nome do cenário. Eu vou chamar de intermediário. Ao clicar no cenário intermediário, novamente, quais as células variáveis? B4, que é o preço, B5, que é a quantidade vendida, e B7, que é a margem líquida. Qual vai ser o comentário? Vou botar aqui, cenário mais provável.
Ok, vou clicar em OK aqui. Quando eu clico, aparece novamente aquela janelinha, aí você vai colocar qual é o preço. No cenário mais provável, o preço vai ser, sei lá, 18. A quantidade vendida, vamos vender 12.000 unidades. E a margem vai ser de 15%. Então, clicando em OK, aparecem aqui os 3 cenários, vocês estão vendo já os 3 cenários. Como é que eu faço? Eu posso mostrar, escolher qual cenário que eu quero, vou clicar no cenário otimista e clicar em mostrar. Aí, aqui ele já aparece o cenário otimista, ó, R$ 25,00 com 20.000 unidades e margem de lucro de 20%, eu já sei o resultado. Se eu voltar lá no teste de hipótese, gerenciador de cenários, aí eu posso mudar para o pessimista. Clico em pessimista e clico em mostrar. Quando eu fecho, ele me apresenta aqui os 3 resultados do cenário possível. Novamente, vou na aba ou na guia dados, teste de hipótese, gerenciador de cenários. Eu escolho o cenário que eu quero. Só que tem uma dica legal aqui. Você tem esse botão chamado resumir. Você vai clicar no botão resumir. E aí vai aparecer essa janela aí chamada tipo de relatório. Você vai escolher a opção resumo de cenário e ele vai perguntar quais as células de resultado. Ele está sugerindo somente a célula chamada resultado, só a B8. Eu vou mudar isso daqui, eu vou colocar a B6 e B8. Eu vou colocar as duas que eu quero mostrando a receita nos cenários diferentes e os resultados nos cenários diferentes. Então, vou clicar no Enter, obviamente, ou posso clicar lá em OK, e vai voltar aqui embaixo. Vocês podem ver que já está diferente essa opção aqui. Então, eu vou clicar em OK novamente e marcar a opção resumo de cenário. Aí ele abriu essa planilha para mim, ó. Todos os cenários possíveis estão aqui. Temos o cenário pessimista, otimista e intermediário. No cenário pessimista, as células variáveis estão aqui. Eu recomendo que você mude o nome, tá? Aqui é o preço, ó. Tá B5, vamos mudar para preço. Preço, quantidade, margem. E aqui embaixo, aqui é a receita ou faturamento, e aqui seria o preço. Deixa eu dar 2 cliques aqui nessa divisão da coluna C para aparecer tudo. E aqui você está vendo o resultado em cada cenário possível. Aqui na linha correspondente ao preço, linha 11. Eu botei preço aqui embaixo, está errado. Isso é resultado, desculpem. Resultado, ok. Então, aqui embaixo eu tenho o resultado em cada um dos cenários. Na linha 11 eu tenho o resultado em cada um dos cenários e a receita em cada um dos cenários. E assim eu tenho como ter um apanhado de tudo aí que é possível. Então, é bem interessante a gente fazer isso. Eu recomendo que vocês aprendam a utilizar a função cenários. E caso isso tenha te ajudado, comenta aí embaixo.